O James Gunn surtou, Pacificador foi confirmado, né, como um prelúdio de uma vez por todas para o Homem do Amanhã, e a qualidade da série, junto dessa conexão com o DCU, tá gerando muita polêmica com alguns fãs que acham que o James Gunn errou feio, né, que ele já tá precisando dar um tempo ali, e que é um absurdo ele ter feito essa ligação na série, que era o que faltava então pro filme do Superman, né, e pro filme do Homem do Amanhã fazer um sentido. Mas será mesmo que faz sentido isso? O DCU já começou bagunçado ali e tá ficando que nem a Marvel com as séries e os filmes tentando se conectar. Ele tá forçando aí essa conexão. Vamos discutir tudo dessa polêmica agora, vamos lá. Galera, então, tipo, desde que o DCU começou, né, com o James Gunn, a gente tem, então, lá em Comando das Criaturas, né, a gente teve um preparativo para o início de fato do universo, que foi em Superman, né, e a gente já estava mais instigado em saber mesmo os planos do James Gunn, né, que anunciaram e tal, e por isso que ele anunciou a segunda temporada de Pacificador. Tudo que a gente queria era saber como que o James Gunn ia encaixar a série no universo, né? E o jeito que ele fez foi o mais fácil possível. Ele só fez um retcon safado ali e agora os episódios avançando e tal, a gente vê na temporada completa, a gente sabe de fato como que esse filme vai se conectar com o Superman. A questão foi a decisão certa fazer isso? O Pacificador, uma série adulta, ser um prelúdio do Superman? E essa ideia toda do planeta salvação, tipo, o Pacificador, será que ele vai aparecer também nos filmes? Qual que é o sentido disso? Qual que vai ser a importância dele? O Lex Luthor a gente sabe agora que foi liberto, então o que isso vai significar para o futuro do DCU e como que eles vão conseguir resolver isso em O Homem do Amanhã? Vamos discutir tudo isso agora, então fala comigo, nerds! Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você está no Experiência Nerd, o seu refúgio de entretenimento nerd numa experiência sem fim. Então já comenta aqui, né, se você acha que é desnecessário ou não essa conexão toda, essa ideia do planeta salvação, mas com certeza necessário mesmo é o seu like aqui embaixo. Então, claro, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, então só assim também é importante, porque você vai receber os vídeos aqui, né? Então já se inscreve com o sininho, né? Porque assim você não perde e vai conseguir ver os novos vídeos da DC que vão sair em breve, beleza? Então já se inscreve aqui agora. Então vamos partir aqui para a notícia que saiu lá no Experiência Nerd sobre isso, né? Sobre o Pacificador funcionar como um prelúdio para a sequência do Superman, né? E tá bem completo lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E realmente é uma ideia um tanto inusitada que causou muita polêmica mesmo entre os fãs, né? Já que o James Gunn confirmou que a série vai ser importante para o futuro do DCU, né? Então realmente é um grande problema isso, eu acho, para mim, de certa forma, porque eu imaginei antes que o James Gunn ia fazer algo relacionado à Terra X, né? Que a gente tem lá na série com os nazis, né, aparecendo lá. E a gente ia ter, quem sabe, um Superman do mal, uma Liga da Justiça do mal, uma versão tipo a Liga da Justiça Terra 2, né? Aparecendo um sindicato do crime da vida, que ainda pode aparecer em algum momento, mas pelo visto não vai ser exatamente isso, porque o multiverso, né, essas dimensões, só trouxeram mesmo o conceito que ele queria e não que de fato a gente vai para aquela terra ou aquela terra vai invadir. Claro que numa terceira temporada de Pacificador, numa nova série, tipo um Checkmate da vida, provavelmente a gente vai ter, como a gente viu no final, né, que a equipe do Pacificador fundou então a Checkmate desse universo, a gente vai ver então uma nova série, né, talvez não a terceira temporada, que a gente vai ver esse personagem, o Keith, né, o irmão do Pacificador, voltando então para de fato se vingar, né, do pai dele ter morrido e tal, tudo que aconteceu, e talvez a gente tenha mais dessa terra, porque eles deixaram lá, essa terra continuou, então, e provavelmente eles estão muito, todo mundo está muito bolado com a equipe do Pacificador naquele outro lado, e quando eles conseguirem abrir a porta de volta para esse universo, se eles conseguirem, com certeza vai rolar alguma coisa. Aí a gente já sabe que o James Gunn deixou o Keith vivo de propósito, né? Porque ele viu que poderia ser muito interessante um vilão para o Pacificador ali no futuro, parecia a origem de um vilão. Então, com certeza isso vai ser explorado em breve, mas não agora, porque agora o Pacificador ele tá nesse planeta salvação e a gente tem então isso acontecendo, né? Dele realmente ir para outro planeta, sem nada, sem uniforme, sem nada, e vai precisar sobreviver lá. E o James Gunn disse que a gente não vai ver o desfecho disso
no Superman Homem da Manhã, pelo menos do Pacificador, mas o Planeta Salvação é muito provável que ele vá aparecer de fato. E aconteceu, né? O Lex Luthor, ele realmente saiu, né, da prisão. Ele realmente, a gente imaginou que ele ia começar em Pacificador, ele ia aparecer em Pacificador, ele realmente apareceu. E essa mudança de prisão do Lex, na verdade eu disse que ele saiu da prisão nos últimos vídeos e pode parecer que ele saiu de fato totalmente. Ele vai de fato sair, né? Mas ele foi transferido, né, para outra, que ele estava em Belle Reve e agora ele foi para outra prisão, né? Ele tá preso, mas essa prisão agora dele fica em Metrópolis. E o acordo então foi mandar o Lex para lá, porque ele estaria mais em casa, né? Então, tipo, é uma prisão apenas com humanos, pelo visto, e ele tá cheio de contatos lá. Então é questão de tempo, né? Tipo, dele escapar e ele ser realmente liberto totalmente, né? Então é muito fácil também para ele comandar os negócios dele dentro da prisão, né? Ele conseguiu fazer tudo isso que ele fez com o Rick Flag estando preso em Belle Reve, então com certeza ele vai conseguir também fazer algo parecido lá também nessa outra prisão, né? Tipo, os negócios dele vão continuar. E acontece nos quadrinhos, né? Dele ser do Luthor, ter esse foco e tal na liberdade do Luthor. E por mais que ele não tenha conseguido isso, né? Ele com certeza vai dar um jeito de convencer o governo. Tipo, esse é o cara mais inteligente do mundo, né? O Lex. Então, a gente vê o Rick Flag falando isso, que eles podem até usar a mente dele. Então, com certeza, o Lex Luthor não vai ficar preso nem por um segundo sequer. Então, a gente sabe que ele é muito manipulador também. Então, com certeza, esse lado da conexão com o Lex Luthor, eu acho que foi muito bem feito ali no Pacificador. E o cara é muito à frente de todo mundo, mais à frente do que o próprio Batman, né? Que é outro tipo de inteligência. Então, eu acho que ele vai, então, a partir de agora, né, o James Gunn vai mostrar mais dele pra gente, né? E ele plantou essa semente ali no Pacificador do que a gente pode esperar no Man of Tomorrow. Só que eu acho que um grande problema que vem é justamente a diferença de tom que tá quebrando muito aí a questão de como que o Pacificador funciona como um prelúdio, como ele funciona como uma conexão. Porque é bom ter tons diferentes, né? Tipo, mas a ligação dos dois projetos sendo nível alto, de precisar ver um para entender o outro, tipo, vai ser um tiro no pé de novo, que nem a Marvel sofreu com isso, né? Então, a não ser que o James Gunn, como ele já disse algumas vezes, que é o mais difícil ele conseguir equilibrar, tipo, de quem vai assistir o Superman sem ter visto o Pacificador vai entender, né, sem você precisar deixar didático demais, de uma forma que quem já assistiu o Pacificador não vai ficar chato e quem vai assistir pela primeira vez Superman vai ficar fácil de entender. Então esses dois desafios, não desengradar quem já viu e não deixar muito confuso para quem não viu. Então esses são os dois pontos que faz sentido estar conectado, mas eu acho que ter tom tão diferente e às vezes a pessoa vai ver, realmente é uma barreira. Mas se o James Gunn conseguir explicar bem, ele não vai ser tão problema para esse lado de entender, né? Mas, tipo, eu acho que a referência vai ser mais sutil. Agora, essa conexão do Planeta Salvação, pra mim, eu acho que é uma ideia que já tá um pouco batida até, né, na maioria dos quadrinhos ali. Acho que pelo menos os fãs já viram muitas vezes. A gente tem até no cinema a balsa do Guerra Civil, que já foi utilizada para prender os vilões, né, prender os heróis até, que o Tony Stark prende os próprios amigos. E eu acho que realmente a gente já viu várias vezes. Mas eu acho que, tipo, essa comparação com a Marvel, pelo menos, não só nesse lance dos conceitos, que acabam se repetindo, não tem jeito, mas, tipo, com o que a Marvel tem feito, eu acho que a Marvel enfrenta muitos problemas também, mas, tipo, vale lembrar que um ponto importante que prejudicou a Marvel foi a grande quantidade de produção também, que é uma coisa que a DC não tem tanto. Então as conexões prejudicaram porque era tanta série, tipo, era tanto filme, tanta necessidade de acompanhar tudo, que isso criou uma dificuldade, uma barreira muito grande. Mas agora eu acho que o James Gunn, ele é mais esperto do que isso, né? Ele vai conseguir deixar muito bem explicado em cada projeto como cada um funciona de forma separada, mas claro, ele precisa também colocar a mão no freio, né? Ele precisa colocar o pé no pedal ali e dar uma parada, porque senão ele não vai aguentar. Você viu que, tipo, essa segunda temporada do Pacificador poderia ser muito melhor mesmo se o James Gunn não tivesse feito ao mesmo tempo que ele gravou ao mesmo tempo que gravou Superman. E eu acho que deu pra prejudicar ele. Ele até fala que ficou exausto demais, não quer fazer isso de novo. E eu acho que realmente pra ele era necessário pra fazer a conexão. Mas vamos concordar, né, galera? Por mais que eu ame
a série do Pacificador. Tem muitos momentos muito bons nessa temporada que eu ia me arrepender de não ter visto realmente. Mas, tipo, necessário mesmo não era, né? Mas agora que a gente tem essa temporada, vamos então continuar desenvolvendo esses personagens que eu tô curioso para saber para onde vai. Mas realmente, o conceito do Planeta da Salvação não é o dos que eu mais gostaria de ver, porque eu preferia muito mais uma coisa mais voltada para a Nova Fronteira, com o centro da vida. Eu preferia muito mais uns vilões diferentes, ou o próprio Brainiac aparecendo, né? Ou um caminho mais centrado no cerne da DC, né? Realmente eu não sei por que ele quer fazer isso, se ele quer continuar esse contraponto, né? Da prisão e tal. Porque, de novo, o Lex ele já tinha uma prisão de meta-humanos, né? Na verdade, não meta-humanos, todo mundo que ele odiava no primeiro filme. E agora meio que eles vão ter isso de novo. Só que eu não sei se é justamente para fazer uma alegoria, né? Porque, assim como no Pacificador, com certeza é para fazer uma alegoria de que na Terra X a gente tinha, então, aqueles campos, né? Que eles falam, então, que colocavam aquelas minorias e tal. E que era realmente... quando eles veem a Adebayo, eles veem, nossa, alguém fugiu, uma delas fugiu. E depois ela fala, né, a Adebayo, quando ela é salva pelo Judomaster, que esse mundo não é tão diferente do nosso. E depois dela falar isso, do mundo não é tão diferente, aquele lá, daqueles caras malucos, aquele lado ditatorial, de que ganharam a Segunda Guerra lá, e aconteceu tudo aquilo naquele mundo, ele não é tão diferente do deles. Então, aquele final do Rick Flag fazendo essa prisão em outro planeta só prova que, na verdade, realmente não era tão diferente assim. Então, é muito irônico, eu entendo a alegoria que ele quer fazer, só que eu não sei se era exatamente o ideal. Ele poderia finalizar só nessa série e talvez partir para uma outra história e um outro foco, né, para o futuro do universo. Você não precisava ser o futuro do universo, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu não acho que o James Gunn precisava ir a fundo nesse conceito. Mas quem sabe, então, vamos torcer se ele vai realmente explorar isso mais, porque acabou de ser apresentado, foi apresentado no último episódio, querendo ou não também, né, Pacificador. Eu queria que, de certa forma, eu sei que a gente ainda não viu, mas eu tô com medo de ser algo não tão bom e eu queria que não tivesse acontecido. Mas tudo bem, eu posso estar julgando mal e pode ser, no fim das contas, algo genial e tal, ele fazer muito bem. Eu espero estar errado, mas eu queria que não fosse por esse caminho, mas já que vai, que ele faça então e consiga concluir no Homem do Amanhã mesmo, para depois a gente partir para algo, sei lá, mais, sabe, mais conhecido das HQs, seja um caminho mais próprio. Não que vai ter Superman do mal, não precisa ser Terra X, não precisa ser nada disso, sim só um arco construindo um vilão, né, com os heróis se unindo, mas de uma forma mais com a cara do James Gunn, com mais coração, como ele sabe fazer, construindo bem os personagens. Uma história simples, mas que os personagens estão todos bem adaptados, porque só isso já vai ser fundamental para a gente conseguir ter um grande universo. Então agora, galera, toca aqui então, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou trazer para vocês mais informações sobre o DCU em breve. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, né? Então tudo sobre o planejamento do James Gunn você encontra aqui, então precisa estar inscrito para receber, combinado? Então continua no XPN também com esses outros vídeos que eu te vejo em alguns segundos. Clique aqui agora. É isso aí, valeu, falou, até mais.